Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 2 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo e também não esquece de participar dos sorteios disponíveis aqui no canal para vocês. Ao meio-dia, na Romênia, nós temos o Cluj enfrentando o Uta Arad. O Cluj está em perseguição ao líder Farul Constanta. O Cluj geralmente vence o campeonato romeno com frequência, porém esse ano o Farul Constanta já disparou na frente, muito por conta do desempenho do Cluj dentro de casa. O Cluj em casa, apesar de ter 9 vitórias em 13 partidas, tem 4 derrotas, comparado aqui ao Farul Constanta, que tem apenas uma derrota. Então é um ponto a se observar por aqui. O time do Uta Arad é o 15º numa competição com 16 times, né, o vice-lanterna. Como visitante, apenas uma vitória em 13 partidas, 7 derrotas e 5 empates. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Cluj não teve tanta sorte assim nesse cenário dentro de casa. Empatou 0-0 e uma aqui perdeu por 1-0. De maneira geral, costuma ser um confronto com pouquíssimos gols. O Arad vem de 4 jogos sem conseguir vencer fora de casa e o Cluj venceu o último jogo da liga por 3-1 e empatou aqui com a Lazio naquele playoff da Conference League, onde ele acabou eliminado porque perdeu o jogo de ida. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver um Cluj superior, saindo na frente com bem mais incidências, né? Falhou menos em marcar, mas tem tomado gol com determinada frequência para uma equipe que está tão alto assim na tabela. O Arad saiu na frente em apenas 8% dos jogos, ou seja, não é um time com tanta iniciativa. Falhou em marcar em mais de 50%, tem um ataque bem pobre e ficou 23% dos jogos sem sofrer gol apenas, né? Então nós temos uma pequena diferença no número de gols sofridos, já que o Cluj tem sofrido um pouco mais de gols, mas uma grandíssima diferença, né? 3 vezes mais de diferença os gols marcados pelo Cluj. No primeiro tempo é a maior superioridade que a gente vai ver por aqui. O Cluj tem 54% de vitória contra 8% do Arad e o Cluj tem apenas 8% de derrota contra 46% do time adversário. O Cluj também marca muito mais gols e sofre bem menos. Então, nesse primeiro tempo aqui é onde eu consigo ver maior superioridade do Cluj. No segundo tempo, eu tenho o Cluj perdendo mais, vencendo menos, tomando mais gols e marcando menos. Já o Arad continua mantendo praticamente os mesmos números no primeiro tempo. Se você é trader e costuma trabalhar a Liga da Romênia, eu falo isso porque não é porque eu estou indicando aqui para você que você precisa trabalhar. Se você não tem o costume, se você não conhece as equipes, eu particularmente ficaria de fora. Mas se você gosta de trabalhar, se você tem curiosidade, se a liquidez ali te atende, eu acho que é um jogo que você pode ficar de olho, porque os melhores momentos provavelmente do Cluj vão ser na primeira etapa e os piores momentos do Arad, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então é provável que você tenha um cenário ou para trabalhar alguma correção de preço no Arad, se você trabalhar odds mais altas, ou um cenário para back ao Cluj no primeiro tempo, que é geralmente o que eu venho buscar por aqui, obviamente com uma liquidez menor, também uma stake um pouco mais ajustada. Se você é punter, no mercado de resultados, eu prefiro pensar numa vitória do Cluj nos 90 minutos, com essa cotação próxima de 1,40, provavelmente você vai pegar lá um pouco mais alta, do que pensar numa vitória do Cluj no primeiro tempo. Porém, se você é um pouco mais ousado, conhece mais a equipe do Cluj, você conseguiu ver que o primeiro tempo do Cluj é sim o momento onde ele costuma jogar melhor. Se você quiser arriscar, não tem problema. E eu só vou te deixar essa indicação de possível vitória do Cluj. Para mim é provável que o favorito vença por aqui. Quais são os pontos de preocupação? Primeiro, as últimas vezes que eles se enfrentaram, o Cluj não consegue vencer o Arad quando joga dentro de casa, pelo menos das 2 últimas vezes, ou seja, antes de 2020 provavelmente que isso aconteceu. Então tem um tempo razoável. O Cluj dentro de casa já perdeu 4 vezes, como eu falei para vocês. Vence muito, mas já perdeu um número também bem expressivo. E apesar de como visitante o Arad não ter conseguido vencer tanto, a gente costuma ter um confronto mais under. Isso pode arrastar um 0-0, um 1-1 até o final do jogo. Isso me preocupa um pouco. Porém, eu acredito sim nessa vitória do Cluj. Mas eu não te indico trabalhar mercado de gols aqui. Por esse histórico under do time do Arad, para que a gente tenha um Arad saindo para o jogo, indo para cima, nessa situação de desespero contra rebaixamento, o melhor cenário seria o Cluj sair na frente. Aí você poderia trabalhar esse mercado de gols ao vivo. Pré-live eu não te indico trabalhar gols por aqui. Às 2h30 na Arábia Saudita nós temos o Al-Wehda contra o Al-Hilal. O Al-Hilal, por conta desse foco na Liga dos Campeões da Ásia e também no Mundial de Clubes, acabou ficando com bastante jogos em atraso. Para ter uma noção, o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo tem 18 jogos, o Al-Hilal tem 15. Isso fez também com que ele se distanciasse dos líderes. O Al-Nassr tem 43, o Al-Ittihad tem 41, o Al-Shabaab tem 40
e o Al Hilal tem 32. Dá tempo de buscar. É um time bem favorito, um time com muita qualidade. O time do Al Wehda é o 13º colocado, dentro de casa. Tem 4 vitórias em 9 jogos, perde pouco, toma poucos gols. E o time do Al Hilal só jogou 7 vezes fora de casa, tem 4 vitórias e nenhuma derrota. Tá invicto, vamos dizer assim, fora dos seus domínios. Saiu na frente 86% das vezes, falhou em marcar em 14% e ficou quase 60% dos jogos sem sofrer gol. Um time realmente muito sólido, a gente conseguiu ver isso no Mundial de Clubes com muita qualidade criativa, apesar de ter sido um jogo pirotécnico ali contra o Real Madrid. O time do Al Wahda falhou em marcar em 33% dos jogos, sai na frente com uma frequência boa, mas aí comparativo com o Al Hilal acaba ficando em desvantagem e ficou sem sofrer gol em quase 45% dos jogos. Em relação ao número de gols marcados e sofridos, não temos tanta discrepância no número de gols marcados, porém temos o dobro de gols sofridos do Al Wehda. Porém, lembremos que o Al Hilal fez 2 jogos a menos fora de casa, comparativo com o Al Wehda dentro de casa que fez 9, tá? Então tem diferença sim. Atenção. O que me chama mais atenção por aqui é o primeiro tempo do Al Hilal, com quase 90% de vitória, nenhuma derrota, 7 gols marcados e nenhum gol sofrido. Já o Al Wehda tem 11% de vitória, 44% de derrota, 2 gols marcados e 6 gols sofridos. Não é uma equipe que sofre tantos gols, mas marca pouco. Não é uma equipe que vence tanto, mas perde bastante. No segundo tempo, por curiosidade, os papéis praticamente se invertem. Eu tenho o Al Hilal que passa de quase 90% de vitória para 0 e aumenta o número de derrota de 0 para 28%. Então eu tenho 3 gols marcados, 5 gols sofridos. Continua sendo um time que toma poucos gols, mas toma todos no segundo tempo, pelo menos fora de casa. O Al Wehda tem um crescimento exponencial no número de vitórias, reduz pela metade praticamente o número de derrotas e aumenta o poderio ofensivo, apesar de continuar tomando também uma quantidade de gols parecida. Se você é trader e assim como eu falei no Cluj, conhece o Al Hilal, está disposto a trabalhar a Liga da Arábia Saudita, agora com a chegada do Cristiano Ronaldo, o fator crescimento de liquidez vai obviamente expandir para todos os times grandes dali, você pode vir com essa ideia de tentar buscar esse back ao Al Hilal no primeiro tempo, porque realmente é um time que tem jogado muito bem no primeiro tempo e o adversário, o Al Wehda, tem tido muita dificuldade. Porém, já no segundo tempo eu tenho uma queda absurda, então se você também trabalha a correção do favorito, caso o Al Hilal esteja empatando o jogo, também pode ser uma oportunidade, lembrando, se estiver dentro das suas metodologias. Se você é Panther, eu não te indico trabalhar a vitória do Al Hilal por aqui. Se você quiser consultar talvez uma vitória do Al Hilal no HT, tudo bem, talvez seja um time que venha com gana, porque está 3 jogos atrás dos líderes, está com bastante pontuação atrás, precisa tirar o tempo perdido. Porém, eu acho que o segundo tempo do Al Hilal não passa tanta confiança para que eu indique para vocês uma vitória nos 90 minutos, apesar de acreditar que o Al Hilal pode vencer esse jogo. Eu acho que com essa cotação e esse segundo tempo tão ruim e um primeiro tempo ruim, mas um segundo tempo melhor do Al Wehda, não justifica essa cotação tão baixa. Tá? Então, por isso, se eu for te indicar alguma coisa por aqui, vai ser o mercado de gols. Eu gosto muito de trabalhar no cenário de over 1,5 por aqui, porque eu tenho nos últimos jogos o Al Hilal vencendo 4 de 5, porém um 3-0, um 4-2, um 2-1, um 3-1 e um 3-1. Então eu tenho muita incidência de over 1,5, muita incidência de over 2,5, muita incidência de ambas marcas. Então são esses cenários que eu indico para você por aqui. Pensar em cenários de gols e talvez até uma situação para ambas marcas. Quer mais segurança? Mercado de 2 gols. Tá um pouco mais ousado? Tenta buscar o 2,5 ou ambas marcam. Às 2h45 na Copa da Holanda nós temos o PSV enfrentando o ADO Den Haag. Aqui é um confronto entre primeira e segunda divisão. E eu tenho um PSV que luta hoje para chegar no topo da competição, não está tão distante assim dos líderes ali, o Feyenoord e o Ajax. E eu tenho o Den Haag que é o 11º colocado da segunda divisão. Então são prateleiras diferentes, níveis de enfrentamento diferentes. A gente pode até utilizar o PDF de apoio aqui, mas realmente são níveis bem diferentes. Qual que é a grande dúvida? O PSV vai levar o time titular para essas oitavas de final? Já é interessante o time entrar como titular? Lembrando que, se a gente colocar os últimos jogos do PSV, houve aqui uma vitória contra o Sevilha por 2-0, mais uma eliminação, né, na Europa League, naqueles playoffs. Sevilha que tinha vindo de um grupo de Liga dos Campeões, com o Dortmund, com o City, e acabou sendo rebaixada para uma divisão inferior, obrigada a jogar os playoffs contra o PSV, que foi até bem na fase de grupos, mas o PSV ficou de fora. Então, uma Copa a menos para o PSV disputar, e essa seria a opção na Copa da Holanda. Eu acredito que sim, que o PSV pode colocar sim um time titular por aqui. Utilizando o PDF de apoio, aí obviamente fazendo níveis de comparação, são níveis de enfrentamento diferentes,
tá? A gente tem uma grande superioridade do PSV, mesmo em níveis de enfrentamento diferentes. Foi o primeiro a marcar em casa em 75% das vezes, é um time que se impõe muito nos primeiros momentos em casa, falha pouco em marcar e ficou metade dos jogos sem sofrer gol, tem um excelentíssimo ataque e uma boa defesa. O Den Haag foi o primeiro a marcar em apenas 23% dos jogos, falhou em marcar em quase 40% das partidas e ficou sem sofrer gol em torno de 30% dos jogos. Ou seja, muita discrepância no ataque e também na defesa. Os dois tempos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o PSV vai ser superior. O número de derrotas do Den Haag é igual no primeiro e no segundo tempo, a única coisa que muda é a quantidade de gols sofridos. No primeiro tempo ele sofre mais gols e vence um pouquinho mais, no segundo tempo ele sofre menos gols, mas vence um pouquinho menos. O PSV tem o seu melhor momento ofensivo no segundo tempo, com 22 gols marcados, apenas 3 gols sofridos, 75% de vitória. Porém, o primeiro tempo continua sendo muito bom, com 60% de vitória, 8% de derrota e também um ataque muito forte. Se você é trader, eu gosto muito dessa opção de trabalhar esse back favorito no primeiro tempo do PSV. O PSV é um time que consegue utilizar muito bem os lados do campo para cruzamento, para o Luuk de Jong, tem o Fábio Silva também, que se eu não me engano veio do Wolverhampton e encantou o time do PSV. Tem o Xavi Simons também, que é um excelentíssimo jogador. Eu gosto demais desse elenco do PSV, principalmente desse time ofensivamente. É um time que, como eu falei, utiliza muitas beiradas do campo, e contra uma equipe do Den Haag que provavelmente vai ficar fechada, o PSV vai ter que rodar muito bem essa bola pelos lados para conseguir encontrar o jogo aéreo, e pelo jogo aéreo provavelmente o PSV pode achar o seu primeiro gol, e se esse primeiro gol sair, é muito provável que o Den Haag saia para jogar, porque a gente tem um jogo único e aí o PSV provavelmente conseguirá ampliar o marcador. Então, se você é trader, eu gosto muito de trabalhar essa opção do back favorito no primeiro tempo ao PSV, desde que ele esteja minimamente com os titulares. Se você é punter, não gosta dessa cotação para trabalhar os 90 minutos, vocês sabem disso, é uma cotação muito esmagada, então você pode procurar talvez uma vitória do PSV no HT, tá? No primeiro tempo. Quando eu falo HT, mercado de halftime, o primeiro tempo, você provavelmente vai encontrar uma odd mais alta, e se você esperar alguns minutos ainda no primeiro tempo, você vai pegar essa odd melhor ainda. Mas o que eu te indico aqui é trabalhar ou com um cenário de gols, esse 1,5 tá muito complicado, muito baixo, mas talvez um cenário para 2,5 seja interessante. Por que eu tô dizendo isso? Porque como o PSV provavelmente vai abrir o placar, né, mesmo o Den Haag recuado, se tiver com o time titular, é muito provável que o Den Haag saia, como eu falei, e deixe espaço para contra-ataque. Então o 2,5 aqui passa a ser interessante. É um jogo diferente, é um jogo específico. Não costumo indicar tanto aqui o 2,5 para vocês, porque é uma situação um pouco mais complicada, mas com essa odd esmagada do 1,5 aqui não tem condição, tá? Os últimos jogos entre eles, 2-2, 4-0, 3-0, 3-1 e 3-1, ou seja, nos últimos 5 nós tivemos o over 2,5, em várias situações também o 3,5 também entrou. Então, vai de cada um. Se você vê o time titular em uma pressão muito grande do PSV, eu gosto de pensar nesse 2,5. Se você não pegou o 2,5 no 0-0, pegou depois que o PSV está vencendo por 1-0, também acho bom, porque o Den Haag precisa sair para o jogo. Mas acredito muito nessa vitória do PSV e também acho que é um jogo muito bom para gols. Ainda pelas quartas de final da Copa da Holanda, nós temos o De Graafschap às 5 horas da tarde contra o Ajax. Se eu não me engano, eu falei oitavas de final no PSV, é quartas de final. Jogo único, o Ajax, primeira divisão, segundo colocado, De Graafschap, segunda divisão, 13º colocado. Então é ainda pior do que a equipe do Den Haag. Porém, vamos a alguns números interessantes. Utilizando o PDF de apoio, olha só, o Graafschap na segunda divisão tem números interessantes. Saiu na frente em 54% dos jogos, uma equipe que tem iniciativa, falhou pouco em marcar, uma equipe que marca gols, porém uma equipe que cede também espaços para gols. O time do Ajax saiu na frente em 67% dos jogos fora de casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, mas também tem sofrido o mesmo número de gols do Graafschap, 14. A grande diferença aqui é o número de gols marcados. O Ajax tem um ataque muito superior. Primeiro tempo e segundo tempo sem tanta discrepância assim. O Ajax vence um pouco mais, perde um pouco mais, porém marca mais gols e também sofre mais gols no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ajax vence um pouco mais, perde um pouco menos, marca mais gols e sofre menos gols. Ou seja, eu tenho um primeiro tempo um pouco mais agressivo do Ajax, porém é um time que também cede oportunidade. Eu tenho um segundo tempo um pouco mais controlado do Ajax. Porém, mesmo assim, o Graafschap não perde tanto na questão de estatística. Qual que é o grande problema? Níveis de enfrentamento. O Graafschap hoje enfrenta equipes da segunda divisão e o Ajax enfrenta grandes equipes da primeira divisão. Então, realmente, o Ajax é muito favorito por aqui, principalmente por essa prateleira diferente. Porém, é uma odd extremamente esmagada.
Então, se você é trader e tem o costume de trabalhar a Copa da Holanda, principalmente o Ajax, você pode ficar de olho nesse back ao Ajax no primeiro tempo, desde que o Graafschap não tenha tanta iniciativa como vem mostrando na segunda divisão, ou seja, não queira utilizar do contra-ataque o tempo todo, não tenha tanta posse de bola, para que a gente tenha um Ajax minimamente titular, isso é importante, empurrando a equipe para trás, aí você pode ter essa oportunidade. Se você é Panther, não gosto de te indicar essa vitória do Ajax, apesar de achar que ela é muito plausível e provável, porque é uma cotação extremamente esmagada. E eu não gosto de aconselhar para vocês esse tipo de cotação. Então, a minha ideia por aqui é seguir o mesmo caminho do PSV, ou você pode buscar uma vitória do Ajax no primeiro tempo, desde que, nesse caso do Ajax aqui, como a gente tem o Graafschap também jogando muito bem no primeiro tempo, você assista pelo menos de 5 a 10 minutos do primeiro tempo de jogo, para ver se o Ajax está com o titular, está colocando uma imposição muito boa dentro de campo. Esse, para mim, é um critério muito importante. Agora, se você quiser trabalhar o cenário de gols, eu acho mais plausível. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 4-1, 8-0, 1-1, 2-1 e 3-1. Então o cenário de 1,5 é muito provável, porém está com uma cotação muito esmagada. De novo, aqui a gente tem uma opção de trabalhar o cenário do over 2,5. Você pode esperar esse cenário depois do primeiro gol, pegar talvez no início do segundo tempo, você vai ter uma cotação até mais alta, principalmente se o Ajax estiver vencendo, ou você pode tentar pegar ele no pré-live, talvez se você conseguir uma odd mais alta é ainda melhor, porém saiba do risco. É um cenário um pouco mais complicado, mas ele vem se repetindo nos últimos jogos. Principalmente nos últimos 2 jogos, que a gente teve uma incidência de 5 e 8 gols por aqui. Também às 5 horas da tarde nós temos o primeiro jogo das semifinais da Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona, jogo ida e volta. É o clássico, talvez um dos maiores clássicos, talvez uma das maiores rivalidades do futebol. O Real Madrid com uma odd próximo de 2, jogando dentro de casa, e o Barcelona com uma odd próxima de 4. Desfalques do Real Madrid, Alaba e Mendy, e desfalques do Barcelona em lista de importância, na minha opinião, Robert Lewandowski, Pedri e Dembélé, os 3 provavelmente fora do clássico. A última vez que eles se enfrentaram num jogo decisivo de Copa foi na Supercopa da Espanha, que foi disputada, se não me engano, lá na Arábia Saudita. O Barcelona venceu o Real por 3-1. O Gavi jogou demais, o Lewandowski fez gol, o Pedri fez gol. Então 2 jogadores que fizeram gol naquela partida não vão jogar na partida de hoje, tá? Então nós temos provavelmente Vinícius Júnior, Benzema e Valverde na frente do Real Madrid, e no Barcelona nós temos Rafinha, Ferran Torres e Gavi. O Gavi jogou muita bola naquela Supercopa e o Ferran Torres vem jogando muito bem, principalmente no lugar do Rafinha. O jogo que eu assisti do Ferran Torres, que ele jogou na ponta, ele criou muito perigo para a defesa adversária, mas o Rafinha também vem num excelente momento. Utilizando o PDF de apoio, mesmo sabendo que aqui é um confronto de Copa do Rei, eu vou utilizar os dados do Real Madrid dentro de casa e do Barcelona fora, porque é um confronto de La Liga, querendo ou não. Real Madrid saiu na frente em 73% das vezes, falhou pouquíssimo em marcar, mas tem sofrido gol com alguma frequência. Não são todos os jogos, mas tem sofrido. O Barcelona saiu na frente em 75%, é bem próximo do Real Madrid, falhou também pouquíssimo em marcar, mas fica em torno de 60% dos jogos sem sofrer gol. Porém, o número de gols sofridos é parecido. Isso significa que o Barcelona, quando sofre um pouco mais, o Real Madrid tem uma média ali próxima de um gol por jogo. O Real Madrid tem uma leve superioridade no primeiro tempo, com um pouco mais de vitória, não é tanto, menos derrota, no caso aqui nenhuma derrota no primeiro tempo, bem mais gols marcados e bem menos gols sofridos. No segundo tempo eu já tenho um crescimento do número de vitórias do Barcelona, uma redução de derrota para 0, bem mais gols marcados comparado com o primeiro tempo e também bem menos gols sofridos, tá? Então o segundo tempo bem mais parelho, como eu acho que vai ser esse confronto. Se você é um trader, eu venho sem viés. Por mais que eu tenha lesão do Lewandowski, lesão do Pedri, lesão do Dembélé, o Xavi já tem esse time na mão. Por mais que o Barcelona venha de 2 derrotas seguidas, principalmente essa derrota para o Almeria, que foi uma derrota muito estranha do Barcelona. A gente pega aqui os últimos 2 jogos do Barça, o United 2-1 e o Almeria 1-0. Acabou fazendo com que o Real Madrid mantivesse ali uma distância do Real, mas acabasse encurtando um ponto, já que ele empatou com o time do Atlético de Madrid. Mas mesmo que o Barcelona venha desfalcado, eu acho que você pode vir sem viés para cá, porque é muito provável que a gente tenha um Barcelona talvez com mais posse de bola, que é a característica do time do Xavi, e um Real Madrid um pouco mais reativo, jogando também muito pelas pontas. Então eu imagino que a gente possa ter correção de preço das 2 equipes. Então eu gosto de trabalhar mais correções do favorito, não tem problema, é provável que o Real Madrid em alguns momentos recue e você possa pegar alguma correção de preço por ali. Ah não, eu gosto de trabalhar só o Lê, a pior equipe em campo, com essa odd mais alta. O Barcelona tá com uma odd mais alta, mas não necessariamente ele vai ser a pior equipe em campo, tá? Então toma um pouco de cuidado, vem sem viés. Se você é Panther, é muito difícil trabalhar com resultados por aqui. Primeiro, é jogo de ida ainda, então não necessariamente o Barcelona precisa dar tudo nesse jogo, não necessariamente o Real Madrid precisa se arriscar tanto. Então é um jogo um pouco mais plausível, não que seja um jogo under,
mas é um jogo mais plausível para você considerar mercado de resultados. Eu não gosto, tá? Nem de empate anula, nem de dupla chance. E eu particularmente gosto de pensar aqui num cenário mais para gols. Se a gente pegar as últimas vezes que eles se enfrentaram, 3-1, 3-1, 1-0, 4-0, 3-2. Então eu gosto daqui do ambas marcam sim, se você é uma pessoa um pouco mais ousada. Gosto do over 1,5 como mercado principal para você observar, já que como é primeiro jogo, eu não preciso ter um time se expondo tanto se tomar um gol. Eu posso ter um time esperando o segundo jogo para reverter um placar. Então eu acho que o 1,5 é mais saudável do que pensar em cenários mais para frente. Porém, se você está um pouco mais ousado, esse ambas marcam pode ser interessante. Se você tem confiança em uma das duas equipes, você pode ir com empate anula ou com dupla chance. Vitória seca é bem complicado num clássico como esse. Às 19 horas na pré-Libertadores, eu trouxe aqui um jogo do Always Ready contra o Magallanes. O que eu tenho a dizer sobre esse jogo? A gente tem uma cotação de 1,31 mais ou menos do Always Ready. O Always Ready tem a maior altitude de todas as equipes que disputam Sul-Americana e Libertadores. É o campo que ele joga, é o de maior altitude. Então é uma equipe extremamente forte em casa e extremamente frágil fora de casa. Não é à toa que eu tenho um time chileno do Magallanes tendo a 11ª colocação no Chile, metendo 3-0 no Always Ready no jogo de ida. Então eu tenho um Always Ready que precisa devolver esse placar, ou seja, pelo menos vencer por 3-0 e vai jogar dentro do seu estádio com a grandíssima altitude que ele tem a seu favor. Na minha opinião, por mais que eu tenha duas equipes que são de baixo nível técnico, o fator altitude pode favorecer muito o Always Ready. Por isso, se você é trader, eu aconselho que você venha com a ideia de buscar um back Always Ready. Primeiro, porque o Magallanes já venceu por 3-0 e pode jogar recuado. Segundo, porque o Always Ready já conhece o ritmo da bola ali na altitude, provavelmente vai fazer uma pressão danada, principalmente nas bolas paradas. Então pode ser um jogo interessante, desde que tenha liquidez, obviamente. Se você é punter, você pode ficar de olho na vitória do Always Ready nos 90 minutos e no mercado de over 1,5. Também acho interessante, porque o Always Ready precisa marcar pelo menos 3 gols e o Magallanes, se tomar o primeiro, já começa a se incomodar um pouco, o segundo, aí a situação pode ficar complicada. Então, somente por esse fator, altitude, que eu estou indicando essa possibilidade aqui para vocês. Fiquem de olho, porque realmente pode fazer diferença e por mais que a gente tenha uma cotação mais baixa, o mercado está precificando correto por esse nível de dificuldade que a equipe chilena do Magallanes vai enfrentar nessa grandíssima altitude do Always Ready. Os jogos extras dessa quinta-feira você pode ficar de olho às 14 horas no Aalborg contra o Viborg, Copa da Dinamarca. Nós temos aqui um Viborg que é o segundo colocado da competição contra o Aalborg, que é um dos últimos, pelo menos no campeonato dinamarquês. Então eu tenho aqui provavelmente um Viborg tendo um nível de qualidade técnica um pouquinho maior, lembrando que é jogo de ida, tá? Então você pode ficar de olho talvez numa correção de preço ou não ler a pior equipe em campo ao Aalborg. Na Romênia, a gente falou do Cluj hoje, a gente também tem o Steaua Bucareste, o FCSB, antigo Steaua, contra o Petrolul, que é o 8º colocado, mas não é um time visitante muito bom, então pode ser interessante. Estou achando essa odd do Steaua até bem baixa. No segundo jogo da Copa da Bélgica, o Antwerpen enfrenta o San Gilloise, se eu não me engano já é semifinal por aqui. San Gilloise venceu o primeiro jogo por 1-0, o Antwerpen precisa reverter esse placar, é um jogo de odd parelha, também pode ser interessante para correção de preço. Copa do Brasil, Botafogo pegando o Sergipe, essa odd do Botafogo vai estar próxima de 1,30, 1,40. Se o Botafogo tiver com o time titular e tiver realmente muito bem em campo, talvez valha esse back Botafogo. Mas aí fica de olho na liquidez, tá bom? E também temos um Maringá e Sampaio Corrêa. O Sampaio é uma equipe que a gente acompanhou muito na Série B do Brasileirão. Jogou muito bem, não conseguiu subir, mas jogou muito bem dentro de casa. Não sei se fora de casa vai conseguir fazer um bom jogo contra o Maringá. E por último, às 21 horas, nós temos o Fortaleza enfrentando o Maldonado. O primeiro jogo foi 0-0. Essa cotação do Fortaleza é 1,40. Dá para você ficar de olho nesse possível back ao Fortaleza, desde que eu tenha o Fortaleza de fato empurrando o Maldonado para trás, mas toma cuidado, tá? Porque isso pode significar contra-ataques. Então, essa cotação de 1,40, você precisa de uma liquidez e de realmente uma concentração muito grande do Fortaleza para encaixar. Talvez o mercado de gols seja interessante. O primeiro jogo foi 0-0. Se o Fortaleza marcar o primeiro gol, o Maldonado vai ter que sair para o jogo. E também ao contrário, se o Maldonado marcar primeiro, o Fortaleza vai ter que sair. Então, talvez 1,5 possa ser interessante por aqui. Então é isso, muito obrigado pela sua companhia de sempre, é sempre bom ter você por aqui, um grande prazer. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui, é sempre muito importante você se inscrever e deixar o teu like no vídeo. Não se esquece de participar dos sorteios dos moletons, camisetas, bonés e bancas. Primeiro link da descrição do vídeo, que o moletom é muito bom. Agora tá meio calor, não tô usando, mas é muito bom. Eu vou mandar para você se você for o sorteado. E se você já tem conta na Betfair, você pode participar do sorteio nos comentários
comentários. No primeiro comentário fixado aqui embaixo eu te explico como funciona. Fica com Deus. De novo, muito obrigado pela companhia e até sexta-feira.